Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais um vídeo continuação. Estamos falando sobre desenvolvimento humano. Falamos anteriormente sobre hereditariedade, ambiente e maturação. O vídeo anterior é legal você assistir, os vídeos vão aparecer no final desse vídeo aqui para você acessar, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre contexto do desenvolvimento. Quer dizer, entendemos como é que é a hereditariedade, entendemos um pouco como é que funciona a questão do ambiente e a questão da maturação, como essas coisas influenciam, como elas são parte do desenvolvimento humano, mas agora é interessante saber um pouco do contexto, até porque quando nós falamos de desenvolvimento humano, esse desenvolvimento desse humano acontece em algum lugar. Perfeito? E é isso que a gente vai entender hoje e estudar hoje. O nosso texto é o contexto do desenvolvimento. Qual é o contexto em que esse desenvolvimento humano acontece? Nós vamos utilizar o texto do livro. O livro que eu estou usando é o livro Desenvolvimento Humano, tá certo? 12ª edição, muito parecida com a 14ª, se eu não me engano. O link vai estar aqui na descrição dos livros. Tá? E nós vamos falar sobre o começo de tudo. Afinal de contas, os seres humanos, eles são seres sociais. Nós vivemos em sociedade, nós crescemos em sociedade, de alguma forma. Até porque a gente foi gerado, você e eu, nós fomos gerados, beleza? Então é o seguinte... A gente tem que pensar, o primeiro ponto é que os seres humanos, eles são seres sociais. Nós estamos embutidos na sociedade de alguma forma, tá? E tem uma coisa importante, se a gente for ver lá do início, né? Para um bebê, o contexto ideal é que ele cresça e tenha como principal contexto de vida, de forma imediata, uma família. Uma estrutura de família, seja ela qual for. Então, de primeiro momento, você nasce embutido numa família, esse é o teu contexto social. Essa família, ela vai sofrer influências, certo? Ela está localizada em algum lugar, como eu estou na minha casa. Então, ela vai sofrer influências de vizinhança, que é o seu primeiro núcleo social que acessa a essa pessoa. Segundo é a comunidade, que já é esse espaço maior, bairro, condado, certo? Vila. Então isso vai se configurar, vai se transformar em uma sociedade em volta de você, em volta desse ser humano. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, que o contexto do ser humano ele está embutido numa família, onde essa família está numa vizinhança, está numa sociedade e, enfim, numa sociedade, e isso vai influenciar o desenvolvimento desse ser humano que na maior parte das culturas vai nascer dentro de um núcleo familiar, beleza? Vamos falar do núcleo familiar moderno, tá certo? Que é a família nuclear. A família nuclear, para começar, ela é uma unidade, ela é um grupo, ela é um estágio. A família nuclear ela é praticamente construída nos moldes primeiros, tá bom? Pai, mãe, filhos biológicos, adotados e enteados. Nesse primeiro momento, existe uma coisa importante e interessante. Pode ser, naquele momento, tinha essa estrutura pai-mãe, depois isso foi se desfazendo com mais facilidade. Então, essa família nuclear pode ter também características, e já em tempos passados, onde ela é administrada só por pai ou só pela mãe. Esse modelo pai e mãe, em muitos lugares, ele foi começando a se desmontar. Aí nós temos um modelo logicamente antigo, onde tem um modelo rural, que a família era uma família rural, onde se trabalhava, principalmente os mais pobres, na área rural, ou na questão industrial, mas eram famílias onde os pais acabavam ensinando os filhos trabalhavam juntos em muitos momentos para ajudar no sustento da família, os avós moravam com esses pais em determinado momento, né, até determinado momento. Então esse era o modelo da família nuclear rural. E a gente tem agora as famílias urbanas menores. Existem várias características para entendermos como essas famílias são diferentes. Várias coisas influenciaram a modelo dessas famílias. A gente tem, por exemplo, os divórcios. A expansão dos divórcios traz uma nova configuração de família, onde nessa família nuclear vai entrar uma outra mulher, ou não vai entrar um outro homem, ou não vai entrar, ou um casal vai se configurar da forma que for, e isso vai se transformar, e muitas vezes não vai entrar ninguém, tá? Então o divórcio acaba fazendo uma configuração de mudança do esquema dessa família. A gente tem também um grande número de adultos solteiros e sem filhos. Cada vez mais os adultos
demorando para sair da casa dos seus pais, e isso tudo tem a ver principalmente com a estrutura financeira, né? Aquele rito que nós temos conhecido, né? O rito americano, onde os filhos saem logo da casa dos pais. Isso só é possível quando a economia fornece possibilidade para isso, porque se você não consegue guardar uma grana para sair da casa dos teus pais e entrar no mercado de trabalho logo, não adianta que você não vai sair logo da casa dos teus pais. Você vai estar ali, postergar, você vai esperar, vai guardar uma grana, vai trabalhar, vai se estabelecer. Tem todo um processo. Então a economia também ajuda a esses pontos ficarem bem críticos, bem difíceis, e isso faz com que mude, tá, a estrutura familiar ou a estrutura das diversas formas de família. Outra coisa que começa a aparecer devido a uma série de políticas e novas possibilidades são lares de gays e lésbicas. Essa nomenclatura é porque o texto a citação é de 2004, beleza? Então já faz um tempo, por isso que a citação coloca assim. Então a gente tem esse primeiro ponto extremamente importante. O que a gente está vendo então no final? Nós estamos vendo configurações de família, contextos de família onde esse ser humano vai se desenvolver, onde ele vai crescer, onde ele vai se desenvolver em todos os seus aspectos. A gente tem, por exemplo, em sociedades diversas, novas configurações. A gente vai ter, por exemplo, em povos da Ásia, em povos da África, em povos da América Latina, em povos da América do Norte, grandes grupos de famílias extensas, uma cultura de família extensa. E isso tem muito a ver com a questão econômica, que faz com que vários grupos da família comecem a viver no mesmo local. Então se transforma uma grande família vivendo num local. Isso vai acontecer, vai gerar um sistema de família que é uma rede multigeracional. O que é uma rede multigeracional? É uma rede onde várias pessoas moram na mesma casa e compõem essa família. Várias gerações, certo? Você vai ter avô, você vai ter pai e mãe, você vai ter tios morando no mesmo lugar, primos e outros parentes, agregando aquele formato de família. Então nós temos esse formato de família tradicional nesses lugares, que é um formato de família extensa, onde na verdade muitos moram juntos no mesmo local durante bastante tempo. Tá? Isso daqui, essa configuração, ela remonta à família tradicional. Pontos importantes: muitas pessoas vivem em lares extensos. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas vivem em lares extensos. Como a gente viu, exemplo, casais que se separam, o filho começa a ter uma espécie de duas casas. Então ele convive com primos de um lado, com primos de outro, com irmãos, meio-irmão, e ele começa a viver com aquele núcleo da família extensa com mais intensidade, pelo fato de agora ele ter dois núcleos familiares. Então isso é uma questão e uma modificação da estrutura familiar do contexto. Geralmente essas famílias, na sua grande maioria, são chefiadas por mulheres, tá? Isso em relação ao mundo todo. Essa citação, esse texto, essa pontuação, esse texto em específico é de 2003, tá? Algem as referências. O texto é do livro, eu já falei o título, é só procurar o título, o texto tá lá, beleza? Outra coisa importante: escassez nos Estados Unidos e as famílias multigeracionais. Nos Estados Unidos também se surge a cultura dessas famílias multigeracionais, onde você junta avós, junta tio, junta primo, todo mundo morando em uma casa só, por várias questões, e a questão principal é a questão econômica, que vai modificar o formato cultural. A questão econômica vai fazer o negócio ficar mais apertado, não vai dar para todo o grupo familiar, todo o par familiar, todo o sistema familiar se desagregar, certo? E viver a sua própria vida. Vai se gerar uma necessidade de economia, de divisão, e isso vai fazer com que as famílias morem juntas, tá? Por falta de recursos de morar sozinho, porque vai ficar caro conforme a economia vai ficando ruim, tá? Vai tirando as possibilidades, principalmente o desemprego, né? Não tem como 5 casais morarem afastados, desempregados na mesma família, mas tem como esses 5 morarem em uma casa só, dividindo as despesas e economizando. Então, quer dizer, você consegue fazer um esquema legal e esse sistema moda, né? Moda um outro esquema familiar, uma outra moldura de família, beleza? E essa escassez gera nos Estados Unidos e vai acabar refletindo em todo o mundo, que vai ter aí em vários momentos crises econômicas, essa cultura da família multigeracional. Beleza? Família multigeracional é essa família que tem várias gerações morando juntas. Isso ou é cultural, muitas vezes é cultural, né? Vem herdado de culturas principalmente tribais,
ou pode ser principalmente por questões econômicas, tá? São forçadas esses modelos por questões econômicas. Grupos que são propensos a viver em famílias multigeracionais. Tem um texto de 2010 que vai mostrar uma coisa importante, que existem várias etnias, grupos e raças, e aí a gente pode estar pensando que essas nomenclaturas são usadas pela questão antropológica, tá bom? Aonde existem grupos que são mais propensos a viver nesse contexto de família multigeracional, se agregar muitas pessoas juntas, né? Nós vamos ter, por exemplo, os latinos, os afro-americanos e os asiáticos, que são aqueles mais propensos a viver em grandes grupos familiares, certo? O que a gente viu aqui foi um pouco do contexto, da estrutura, do contexto do desenvolvimento. Afinal de contas, se a gente falou de hereditariedade, de maturidade, de ambiente, nós entendemos agora que nós somos inseridos em um grupo. E agora você acabou de entender e aprender o que é esse grupo. Em primeiro momento nós vimos que é a família, em segundo momento nós temos uma sociedade, em terceiro momento a gente viu um pouquinho de como é que as mudanças econômicas e culturais elas podem reconfigurar esses grupos familiares. Esses grupos familiares, seja de qual modelo for, ele é o primeiro núcleo que vai influenciar o seu desenvolvimento. Então é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Compartilha na tua faculdade, escreve o título do vídeo aqui nos comentários, fala o que você mais gostou dos conteúdos, deixa o seu like, tamo junto e até a próxima aula.